A busca incessante por uma felicidade que parece sempre escapar, um horizonte que se afasta a cada passo. Quantas vezes o ser humano se encontra nessa corrida sem fim, exausto, mas compelido a continuar? No coração de uma cidade agitada, onde o ritmo frenético ditava a vida de milhões, vivia um indivíduo, como tantos outros, mergulhado nessa eterna procura. Ele não tinha nome, mas sua história ecoava a de muitos. Uma alma sedenta por algo que pudesse preencher um vazio existencial que, apesar de todos os esforços, permanecia teimosamente presente. A paz interior, para ele, era um troféu a ser conquistado, um prêmio a ser alcançado por meio de aquisições, experiências ou validação externa. Sua rotina era um ciclo vicioso de consumo e gratificação instantânea. Um novo gadget prometia mais produtividade e, consequentemente, mais tempo livre para ser feliz. Uma viagem exótica prometia a fuga perfeita do tédio. Um elogio nas redes sociais, um lampejo de aceitação, era um bálsamo efêmero para a insegurança. Cada conquista trazia um pico de euforia, um vislumbre do que ele acreditava ser a tão sonhada paz. No entanto, a alegria era fugaz, dissolvendo-se como névoa ao sol, deixando para trás um rastro de desilusão e um cansaço profundo. A efemeridade da felicidade, baseada em bens materiais ou no reconhecimento alheio, tornava-se cada vez mais evidente. Mas a ilusão era poderosa demais para ser desfeita. Em noites insones, enquanto o silêncio da madrugada abraçava a cidade, uma faísca de dúvida perturbadora acendia-se em sua mente. Seria possível que a paz não estivesse lá fora, esperando para ser encontrada, mas sim em algum lugar mais íntimo, mais profundo? A ideia era estranha, quase um sacrilégio para alguém que dedicou a vida a perseguir o externo. Ele rapidamente a reprimia, afastando o pensamento incômodo com a promessa de uma nova compra, um novo plano. Amanhã será diferente, ele se dizia, sem perceber que amanhã seria apenas mais um hoje, repetindo os mesmos padrões. Foi em um desses dias de exaustão, numa livraria modesta, que o inesperado aconteceu. Enquanto esperava um amigo, seus olhos caíram sobre um livro esquecido em uma prateleira empoeirada. A capa era simples, sem os apelos visuais a que estava acostumado. O título, algo sobre o caminho do meio, despertou uma curiosidade quase imperceptível. Relutante, folheou algumas páginas. As palavras pareciam dançar, sutis e profundas, falando de uma sabedoria que ele nunca havia considerado. A princípio, a mente racional se rebelou. Budismo? Isso não é para mim, pensou. Ele era um homem prático, de resultados, não de filosofias antigas. No entanto, a semente da curiosidade havia sido plantada. Uma pequena fresta se abriu em sua armadura de certezas. Ele se deparava, sem saber, com a possibilidade de que a paz interior não fosse um destino a ser alcançado, mas uma condição a ser revelada. Não algo a ser encontrado, mas sim algo que já existia dentro dele, obscurecido por suas próprias ilusões e crenças arraigadas. A felicidade que ele tanto buscava externamente parecia ser, na verdade, um reflexo distorcido de um tesouro já possuído. A ficha ainda não caíra completamente, mas a inquietante verdade começava a se insinuar. E se tudo o que ele acreditava sobre a felicidade e a paz estivesse fundamentalmente errado? A perspectiva era assustadora e, ao mesmo tempo, estranhamente libertadora. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A semente havia sido plantada, mas o indivíduo ainda se agarrava aos velhos hábitos com a tenacidade de um náufrago à sua jangada. A ideia de que a paz pudesse residir internamente era sedutora, mas a tentação de retornar ao familiar era quase irresistível. Ele se viu comprando mais um item desnecessário,
na esperança de recapturar aquela euforia passageira, ou buscando a validação nas redes sociais, apenas para sentir o vazio se aprofundar. Flashbacks de momentos de desilusão, de presentes desembrulhados com entusiasmo que rapidamente se tornavam objetos esquecidos, assombravam-no. A luta interna era palpável. O desejo de mudança colidia violentamente com o medo do desconhecido, com a inércia de anos de padrões de pensamento arraigados. Era como se duas forças opostas o puxassem, uma para a promessa de um novo caminho, outra para a segurança ilusória do que sempre conheceu. Apesar da resistência, a curiosidade sobre a sabedoria budista persistia como uma brasa sob as cinzas. Ele começou, timidamente, a explorar. Primeiro, foram leituras discretas, em momentos de solidão, longe dos olhares julgadores do mundo que o conhecia como o homem de sucesso. Depois, veio a meditação, uma prática que no início parecia uma tortura. Sentar-se em silêncio, apenas observando a mente, era uma experiência avassaladora. Os pensamentos corriam desenfreados. Ansiedades e preocupações se manifestavam com uma intensidade que ele nunca havia percebido antes. Mas, com alguma persistência, pequenas vitórias começaram a surgir. Um instante de clareza, um momento em que a mente se acalmava o suficiente para permitir a percepção da impermanência de tudo, da interconexão sutil entre os seres e os eventos. Ele percebeu que a raiva que sentia por um engarrafamento não era o engarrafamento em si, mas sua reação a ele. O apego a um resultado específico no trabalho gerava sofrimento quando as coisas não saíam como planejado. Essas foram as primeiras rachaduras na armadura de suas ilusões. No entanto, o indivíduo, ainda preso a velhos padrões, esperava resultados imediatos. A sabedoria budista prometia paz, certo? Então, por que ele ainda sentia ansiedade em reuniões importantes? Por que a frustração ainda o assaltava quando um plano falhava? Ele praticava a meditação, lia os ensinamentos, mas a paz instantânea que ele subconscientemente esperava não se manifestava. Houve momentos de recaída, de desânimo profundo, onde ele esteve à beira de abandonar tudo, convencido de que era mais uma promessa vazia. A mente, o grande antagonista, sussurrava que ele não era capaz, que essa paz interior era um mito para os fracos. A frustração era intensa, pois ele percebia que, embora a semente tivesse germinado, a velha erva daninha da expectativa ainda sufocava o crescimento. Ele estava buscando um destino, um ponto final, quando a sabedoria budista apontava para a jornada em si. Foi nesse ponto de quase desistência que uma nova realização começou a se formar. A paz não era um botão a ser apertado, ou um interruptor a ser ligado. Era um processo, uma constante superação de pequenos obstáculos internos. Ele começou a observar a raiva que surgia, não a reprimindo, mas permitindo que ela existisse, sem se identificar com ela. A inveja que sentia ao ver o sucesso alheio foi desconstruída, revelando o apego à comparação e a uma identidade baseada em conquistas externas. O desapego não significava não se importar, mas sim não se apegar ao resultado, aceitando que a vida é um fluxo constante de mudanças. A paz, ele começou a compreender, não era a ausência de problemas ou de emoções difíceis. Pelo contrário, era a capacidade de lidar com eles com equanimidade, de não ser arrastado pelas marés da mente. Era a aceitação plena do que é, sem julgamento, sem resistência. A revelação começou a florescer. A verdadeira paz interior não era um prêmio a ser ganho, mas uma forma de ser, cultivada momento a momento, através da observação e da aceitação. Ele estava aprendendo a dançar com a vida, em vez de lutar contra ela. A vida, em sua imprevisibilidade, reservava um teste derradeiro para o indivíduo. Uma crise financeira inesperada, desencadeada por eventos externos e completamente fora de seu controle,
ameaçava desmoronar anos de trabalho e segurança. O velho eu teria mergulhado no desespero, na raiva, no medo paralisante. As ilusões mentais gritavam por soluções externas, por controle sobre o incontrolável. No entanto, algo era diferente. Em vez de se deixar levar pela correnteza avassaladora do pânico, ele sentiu uma quietude emergir do centro de seu ser. Observou os pensamentos de catástrofe surgindo, reconhecendo-os sem se apegar a eles. A respiração, antes ofegante, encontrou um ritmo calmo e constante. A sabedoria budista, que antes parecia distante e teórica, agora se manifestava como uma força interna inabalável. Ele aplicou os princípios que tanto havia estudado: aceitação do que é, desapego dos resultados e foco no momento presente. A crise não desapareceu, mas sua percepção dela mudou radicalmente. Não era mais uma ameaça existencial implacável, mas uma circunstância desafiadora a ser navegada com clareza e equanimidade. A epifania foi avassaladora em sua simplicidade. A verdadeira paz interior não era a ausência de problemas, nem a garantia de um futuro sem adversidades. Era a ausência de apego aos resultados, a libertação da necessidade de que a realidade se conformasse às suas expectativas. Era a aceitação plena do fluxo da vida, com suas marés altas e baixas, sem resistência. Naquele momento de profunda clareza, mesmo em meio à turbulência externa, uma sensação de calma e clareza se estabeleceu em seu coração. Ele percebeu que a paz não era algo a ser buscado, mas um estado natural que emerge quando as ilusões mentais sobre controle e permanência se dissolvem. A crise não foi resolvida magicamente, mas ele a enfrentou com uma resiliência e uma sabedoria que jamais imaginou possuir. A partir desse ponto, a transformação do indivíduo foi notável. Ele não agia mais impulsionado pelo medo ou pela busca incessante por gratificação externa. Suas decisões eram pautadas pela compaixão e pela sabedoria, não apenas para si, mas para as pessoas ao seu redor. No trabalho, em vez de competir ferozmente, ele colaborava, buscando soluções que beneficiassem a todos. Em suas relações pessoais, ouvia com mais atenção, respondia com mais paciência e oferecia apoio sem esperar nada em troca. A mudança na percepção do mundo era profunda. O que antes pareciam falhas e imperfeições alheias, agora eram vistas com uma lente de compreensão e empatia. A beleza da vida não estava nos grandes eventos, mas na simplicidade do cotidiano. O nascer do sol, o riso de uma criança, o calor de uma xícara de chá. O vazio existencial que o atormentara por tanto tempo não era preenchido por novas aquisições ou validações externas, mas por uma sensação de plenitude que brotava de dentro. Era a plenitude de estar presente, de aceitar a si mesmo e ao mundo como ele é, com todas as suas nuances. A paz interior, ele finalmente compreendeu, não era um destino final, um ponto de chegada após uma longa jornada. Era um estado contínuo de ser, uma forma de se relacionar com a vida a cada instante. Não significava que a tristeza ou a dor desaparecessem, mas que a relação com elas mudava. Elas eram vistas como partes intrínsecas da experiência humana e não como inimigas a serem combatidas. O indivíduo vivia agora uma vida mais autêntica e conectada, livre das ilusões passadas que o acorrentavam. A sabedoria budista não havia prometido a ausência de dor, mas havia cumprido algo muito mais profundo: a libertação do sofrimento causado pela mente, pela resistência ao que é. Ele não era mais um prisioneiro de suas próprias expectativas e apegos, mas um observador sereno da dança da existência. A verdade desvelada era que a paz não estava escondida em algum lugar distante, esperando ser descoberta. Ela estava sempre ali, obscurecida pelo véu das ilusões mentais.
Uma vez que esse véu era levantado, a paz se revelava em sua plenitude, não como algo a ser conquistado, mas como a própria essência do ser. E você, espectador, está pronto para desvelar a sua própria verdade. Está pronto para embarcar nesta jornada de autodescoberta e encontrar a paz que já reside dentro de você.